Bom dia. Queridos, ano do recomeço. Amém? Esse é o tema do nosso ano. Eu estou com muita expectativa para o ano de 2022. Quem mais? Quem mais está? Apesar de ter sido um início de ano um pouco turbulento para algumas pessoas, porque houve muitos relatos de pessoas, de familiares, de pessoas na igreja que pegaram novamente o Covid, que estão passando por algumas lutas. Eu creio que essa é só uma tentativa do inimigo de nos desanimar. Mas ele não vai conseguir. Porque nesse ano do recomeço, o Senhor tem algo totalmente novo para nós. A passagem que nós estamos falando, né, com base neste ano, é Isaías, e o Senhor ele fala: você não vê, você não percebe? Eu estou fazendo algo novo. Então nós precisamos crer nessa palavra, de que esses 2 últimos anos que passaram, em que a gente lutou contra a pandemia, em que foi difícil, mas o Senhor esteve conosco, nos sustentou até aqui. E algo novo vai acontecer nesse ano de 2022, eu tenho certeza. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, enquanto eu estava estudando o livro de Josué. E o título dessa mensagem é Lutando em Favor do Próximo. Nesse ano do recomeço, eu acredito que o Senhor ele quer nos convidar para obedecer aquilo que nós ouvimos sempre. Mas muitas vezes nós negligenciamos. Primeira coisa que o Senhor sempre chama a nossa atenção. Lembra dos mandamentos que Jesus deu? Colocou o primeiro e o segundo mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então o Senhor ele nos chama, esse novo ano, para cumprir isso. Para realmente reorganizar as nossas prioridades. Para amarmos ao Senhor. Eu não sei se foi só comigo, mas às vezes a gente faz as metas, né, de ano novo, aquilo que nós desejamos para esse próximo ano, e nós temos muitas expectativas. E esse ano eu tentei ser um pouco mais realista do que os anos anteriores, porque às vezes você fala: Senhor, eu quero emagrecer 5 quilos em 3 dias. Não existe isso. Nem mesmo algumas coisas, se você não tem o hábito da leitura, Senhor, eu quero ler 3 livros por mês. Não dá, gente. Alguns hábitos eles vão mudando de pouco em pouco. E uma das coisas que, apesar de ter colocado essas metas novamente, eu parei ontem para revisitar alguma das minhas metas e eu falei: Deus, eu já vacilei, não é possível. A gente está só no dia 15. Mas eu percebo o seguinte, que existe um recomeço. Ainda em janeiro, talvez no dia 1º, você tenha falado: eu vou começar o meu plano de leitura anual, bíblica, eu vou orar mais. E você olha para trás e pensa: mas Senhor, já se passaram 15 dias no ano e talvez eu ainda não tenha feito tudo isso. Mas, querido, eu quero te reanimar nessa manhã dizendo: não é tarde demais. Não é tarde demais, o ano só começou. As metas que você se propôs a fazer e talvez ainda não esteja fazendo, ainda dá tempo. Existe um recomeço para o recomeço. Então, não desanime. Não deixe com que essas ideias, essas mentiras, te coloquem para baixo, dizendo: ai, é tarde demais. Ai, mas eu tenho tentado durante tanto tempo e não consigo. Pela força do Senhor você consegue, querido. Eu tenho certeza. Então, além do Senhor nos convidar para amá-lo mais, acima de todas as coisas, e esse é um dos grandes objetivos da minha vida, mas ainda mais desse ano. Senhor, eu quero te amar mais, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu quero também cumprir o segundo mandamento, de amar ao próximo, de me doar mais pelo próximo, de não pensar tanto em mim, mas conseguir, a partir do amor que eu sinto pelo Senhor, conseguir também que esse amor me encha de tal forma, que o amor que eu tenho por Deus me encha de tal forma, que eu transborde de amor para os outros. E esses desejos é que criaram essa reflexão no meu coração. E essa manhã eu quero nos desafiar
a amar ao próximo quando eles passarem por lutas. Então, eu quero que você abra comigo em Josué 10. Nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Josué 10, do versículo 5 ao 8. Se possível, você consegue colocar a NAA para mim? Obrigada. Nova Almeida atualizada. Então, vamos lá, queridos. Josué 10, 5 diz assim: Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não deixe de ajudar esses seus servos. Venha depressa até aqui, livre-nos, ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, e nenhum deles poderá resistir a você. Amém? Amém, queridos? Bom, uma coisa interessante sobre essa passagem. Josué é um personagem até bem conhecido na Bíblia. Todo mundo lembra da escola bíblica, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Todo mundo lembra dessa parte da vida de Josué, né? A luta dele em Jericó. Mas ele foi um dos espias que olhou a terra prometida. Ele era o braço direito de Moisés e todas as vezes que Moisés ia buscar ao Senhor, Josué ficava próximo. O Senhor já estava preparando Josué para suceder Moisés. E quando Moisés partiu, morreu, Josué assumiu o seu lugar. E ele tinha a importante missão de conquistar a terra prometida. Aquilo que os israelitas estavam ansiando durante tantos anos. Josué era o responsável de fazer com que essa promessa se cumprisse. Era uma grande responsabilidade. E aqui, nessa parte em que nós lemos, nós vemos um episódio, depois que Josué já tinha lutado Jericó, vencido, também vencido algumas outras batalhas. Aconteceu num dado momento em que ele fez uma aliança com o povo de Gibeão. A princípio, ele tinha sido enganado para fazer essa aliança, mas eu nem vou entrar nesse caso. Ele fez aliança e o Senhor honrou essa aliança. E quando esses 5 reis descobriram a respeito dessa aliança, eles ficaram intimidados. Josué, ele está por aqui, perto da nossa região, vamos nos unir e agora atacar a terra com quem ele tinha feito aliança. E realmente, esses 5 reis, os reis dos amorreus, eles se uniram para atacar Gibeão. E quando os gibeonitas eles viram esse ataque, eles correram para Gilgal falar: Josué, por favor, nos ajude, venha nos socorrer. Eu peço que os reis dos amorreus, e os historiadores eles dizem que eram os reis mais fortes, mais bem preparados daquela região da Terra Prometida, que estava sendo conquistada. Então, era uma grande ameaça. Eram 5 reis. E aí estava ali os gibeonitas, Josué e o seu exército. Eles estavam em desvantagem, menor número. E Josué buscou o Senhor, perguntando: Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor diz a ele, para que ele não temesse. Porque o Senhor, além de honrar essa aliança, ele faria com que eles fossem derrotados, com que esses reis fossem derrotados. E agora, aplicando um pouco para a nossa vida, expliquei agora a história, mas muitas vezes as pessoas que nós amamos, as pessoas com quem nós temos aliança, elas são atacadas. São atacadas em inúmeras áreas. Talvez o desemprego tenha batido a porta, a falência, a doença, as crises emocionais. Muitas vezes, o inimigo, nosso adversário, Satanás, ele
para nos atingir, ele atinge as pessoas que nós amamos. E isso, muitas vezes, nos abala, nos atormenta. Você fica sem reação, sem chão. Porque é a pessoa com quem você tem aliança, é a pessoa que você ama. E você começa a questionar ao Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas o Senhor, a mesma promessa que o Senhor fez para Josué, a promessa que Ele tem para mim e para você. Não tenha medo deles. Abre para mim o versículo 8. Olha o que o Senhor diz para Josué. Não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, e nenhum deles poderá resistir a você. Então, quando pessoas que nós amamos, elas são atacadas de alguma forma, nós precisamos nos apegar à verdade de que porque nós temos aliança, porque nós somos um e nós servimos a um Deus que é vencedor, nós não precisamos temer. Nós não precisamos nos amedrontar. Nós não podemos deixar com que as nossas inseguranças, com que o nosso desespero e as nossas emoções falem mais alto do que a promessa de Deus para nós. Os nossos inimigos não resistirão. Porque é o Senhor que luta por nós. Não é pela nossa própria força que nós venceremos, mas pela força dEle. Então, Josué creu nessa promessa. E aí ele começou a buscar ao Senhor por uma estratégia. Senhor, como vamos derrotar esses inimigos? Estamos em menor número. Senhor, como vamos derrotar esses inimigos? E, a partir do versículo 9, depois você lê em casa, lê até o fim do capítulo, mas a partir do versículo 9, a gente começa a perceber o que aconteceu nessa batalha. Josué buscou o Senhor, e a estratégia que o Senhor deu para ele é, você vai fazer um ataque surpresa. Para isso, você vai ter que sair do seu acampamento à noite, marchar até esse lugar, e atacá-los de surpresa. E o interessante é que eu fui dar uma pesquisada a respeito da região, aonde aconteceu essa batalha, também quanto tempo eles marcharam, e alguns estudiosos dizem que eles marcharam por aproximadamente 32 quilômetros. Gente, 32 quilômetros cansa. Mas eles marcharam por 32 quilômetros numa região que era íngreme, porque essa região era uma região montanhosa. Então, imagina, durante a noite, no meio da noite, tem que ficar marchando 32 quilômetros no escuro, íngreme. Eu ia ficar acabada, porque eu já não tenho pique para isso. Às vezes, dá uma caminhada de 5 quilômetros, não, caminhada não, tá, mas aquela caminhada meio trotadinha, assim, de 5 quilômetros, eu fico... Vocês percebem que eu preciso melhorar um pouco a minha vida sedentária, né? Mas uma coisa interessante sobre isso é que essa foi a estratégia que o Senhor deu. E ela custava um preço. Um preço nada confortável, mas custava algo. E Josué, ele foi obediente ao Senhor. Então, quando o Senhor prometeu que eles venceriam os inimigos, eles também decidiram discernir, ouvir a voz do Senhor. Como venceremos esses inimigos? E no momento em que o Senhor deu as estratégias, Josué não questionou. Ele obedeceu e preparou todo o seu exército para obedecer também. Então, querido, quando Deus te der uma estratégia de batalha para você lutar a guerra do seu irmão, ainda que isso te custe algo, obedeça. Se é acordar 3 horas da manhã para orar 30 minutos, e você fala, Senhor, mas 3 horas da manhã, foi essa a estratégia que o Senhor te deu? Obedeça. Lute a guerra, pague o preço. É assim que nós vencemos batalhas. Não é ficando na zona de conforto, não é fazendo aquilo que é cômodo para nós, mas é saindo desse lugar confortável. É fazendo além daquilo que é gostoso para nós. O Senhor, então, para lutar pelo nosso próximo, Ele vai nos dar estratégia. Você está disposto a obedecê-la? Você está disposto a pagar o preço que o Senhor colocou para que você vença essa batalha do seu irmão? E Josué fez. Josué, ele não teve medo, e Josué creu, buscou e obedeceu.
Alguns podem até pensar, mas essa guerra não é minha. Essa guerra é a guerra do meu irmão. Para que eu vou pagar esse preço? Ou até mesmo você pense assim, eu tenho dificuldade de vencer as minhas próprias guerras. Eu vou usar a pouca força que eu tenho para lutar pelo outro? Mas veja só que interessante aquilo que o Senhor ele começa a nos ensinar por meio dessa história. Josué ele não encarou a guerra dos gibeonitas como a guerra deles. A partir do momento que eu tenho uma aliança com essa pessoa, é a minha guerra. Então, essa mentalidade individualista de os meus problemas, as minhas lutas, não aconteceu na mente de Josué. Se eles estão atacando o povo com quem eu tenho aliança, essa guerra é minha. Então, muitas vezes, para nós, essas mentiras precisam nos, assim, deixar a nossa mente, a gente precisa deixar de lado, nos arrepender de crer nessas mentiras e falar, eu vou lutar pelo meu casamento, sim. Eu vou lutar pelo meu cônjuge, sim. Eu vou lutar pelos meus amigos, eu vou lutar pelos meus familiares, porque essa guerra não é deles, ela é minha. Eu vou lutar pelos meus irmãos na fé. Eu vou lutar quando eu ouvi que uma pessoa da igreja ficou adoentada, ela perdeu o emprego. Eu vou lutar por ela como se essa guerra fosse minha. Porque nós somos uma família em Cristo. E nós precisamos ajudar uns aos outros, amar os nossos irmãos, lutar pelas suas batalhas. Então, essa guerra não é do meu próximo, ela é minha. Ainda que ela esteja acontecendo na vida de outra pessoa, porque nós temos uma aliança, essa guerra é minha. Então, veja que interessante. O Senhor, a partir do momento que Josué entendeu que essa guerra era dele, o Senhor, que tinha uma aliança com Josué, lutou também a guerra dos gibeonitas. E a partir do versículo 10, nós percebemos um padrão muito interessante. Que isso que foi o que me chamou mais atenção nesse texto. Josué vai atacar, ele, como eu falei para vocês, ele marchou, chegou lá, aonde eles estavam. E a partir desse momento, a partir do versículo 10, nós percebemos duas coisas que acontecem sempre em paralelo. Uma ação de Deus e uma ação humana. Uma ação de Deus e uma ação humana. O tempo todo vai existir um toque humano, algo que Josué e seu exército fizeram, e algo que Deus fez. Algo que Josué e seu exército fizeram, algo que Deus fez. E esse padrão me chamou muito a atenção, porque ele me mostra que, quando nós nos unimos com a guerra do nosso próximo, Deus, ele se une a essa guerra. E agora, não é mais só a guerra que dois homens estão travando, mas é a guerra que Deus está travando. E Deus é vencedor de todas as guerras. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é forte e poderoso. Portanto, quando ele entra na guerra, ele entra para vencer. Todas as vezes que Israel perdeu uma guerra, porque o Senhor não estava nela. Mas todas as vezes em que o Senhor deu uma direção e eles obedeceram essa direção do Senhor, o Senhor estava na guerra, ele é vencedor. Portanto, vamos ver aqui. Abra, por favor, para mim, no versículo 10. Eu quero que vocês percebam esse padrão que eu acabei de falar, da intervenção de Deus e a parte do homem. Essa parceria. Olha só, no versículo 10 diz assim, Josué chegou lá, e aí o Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, os inimigos. Os inimigos entraram em pânico diante de Israel. Quem fez isso? O Senhor. E derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho, que sobe de Bet-Horon. E os derrotou até Azeca e Mequedá. Quem que derrotou e perseguiu? Os homens, Josué e seu exército. Versículo 11.
E aconteceu que quando eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Então, quando os inimigos estavam fugindo, olha a intervenção do Senhor. Ele enviou uma chuva de pedras para destruir os inimigos. Essa intervenção de Deus. Versículo 12. Continuação 12. E mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que morreram mortos à espada dos filhos de Israel. Versículo 12. Essa foi a ação de Deus. E Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas. Olha isso. Ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ai-Jalon. Gente, esses nomes. Próxima parte. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito nos livros dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase por um dia inteiro. Olha que interessante, se a gente for analisar então os versículos. Isso vai até o 15, tá? Mas no versículo 10, nós percebemos que o Senhor fez com que eles entrassem em pânico. E aí, Josué atacou e derrotou os inimigos. Aqueles que fugiram, o Senhor veio e mandou uma chuva de pedras, e muitos morreram. Mais morreram por essa chuva de pedras do que pela espada. Depois, Josué se posicionou em fé para declarar que o sol e a lua iriam parar até que essa guerra fosse vencida. E o Senhor o ouviu e assim o fez. Olha que interessante. Quando nós nos unimos pela guerra do nosso próximo, o Senhor ele começa a agir sobrenaturalmente. Olha quantas menções de coisas sobrenaturais que aconteceram. Josué fez a parte dele. Josué foi, correu atrás dos inimigos, pagou o preço, derrotou. Ele fez a parte dele, em lutar pelo povo com quem ele tinha aliança. Mas aquilo que ele não podia fazer, o Senhor fez por ele. O Senhor colocou os inimigos ali em pânico, depois ele mandou uma chuva de pedra, e depois o sol e a lua pararam. Quanta coisa sobrenatural acontece nessa história. Só eu fico maravilhada. Imagine só se... Assim, eu sei que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, ele pode continuar a fazer. Mas Josué ele estava tão alinhado com o coração de Deus nessa luta, que aquilo que Josué declarou, o sol vai parar, parou. Se o Senhor pediu algo para que você declarasse na vida do seu irmão, por mais impossível que isso seja, se está alinhado com o coração de Deus, declare, creia. Nós precisamos, então, travar as guerras, lutar pelos nossos irmãos, crendo que o Senhor pode fazer além do natural. Que a nossa parte, nós vamos fazer. Nós vamos lutar, nós vamos à frente de batalha, nós vamos colocar os nossos joelhos no chão, porque a nossa guerra não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Então, o Senhor ele vai nos dar estratégia de como vencer a guerra juntamente com os nossos irmãos. E a nossa parte nós precisamos fazer. Mas a partir do momento em que nós nos posicionamos, obedecemos, fazemos a nossa parte, o Senhor age sobrenaturalmente, na minha e na sua vida. Muitas pessoas podem pensar, mas a gente ainda não tem uma cura para a Covid. Não tem? Desde quando nós limitamos o agir de Deus? Nós precisamos crer que o Deus que ressuscita do morto é o Deus que cura da Covid. O Deus que faz tudo, que foi capaz de fazer o sol parar, não pode dar um emprego para o seu marido? Às vezes, nós limitamos o agir de Deus. Muitas vezes, nós limitamos aquilo que Deus pode fazer em favor da nossa vida e em favor do próximo. Mas não existe impossível para Deus. E nós precisamos crer nisso. Precisamos nos posicionar em fé, assim como Josué se posicionou em fé. E que interessante, porque
No versículo 14, abra para mim, por favor, no versículo 14. Quando Josué deu esse comando para que o sol parasse, olha o que a Bíblia relata. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Olha que interessante que a gente pode perceber aqui. O Senhor atendeu à voz de um homem. E porque ele lutava por Israel. O Senhor, nós somos o povo de Deus. E o Senhor luta por nós. Ele luta as nossas guerras. E Ele quer atender ao meu e o seu clamor. O que Ele deseja de nós, e o que é nítido aqui, é que o Senhor quer parceria. Ele quer parceria. Primeiro, a parceria entre nós, que nós sejamos um, que nós sejamos unidos, mas também Ele deseja de nós que nós sejamos um com Ele. Porque aquilo que Josué declarou, o Senhor fez. E às vezes nós duvidamos de que, será que o Senhor ouve a minha oração? Quer maior prova do que esse versículo? Josué deu um comando, o sol vai parar, e o Senhor atendeu ao clamor dele. Muitas vezes é engraçado. Agora eu vou falar de algo que eu muitas vezes me critico. Você ouve que alguém está com algum problema. Aí você fala, vou orar por você. Ora? Ou você fala que vai orar e não ora? Às vezes o Senhor, Ele te faz... Hoje mesmo, eu pensei, estava aqui em oração e o Senhor me fez lembrar de duas pessoas. Uma delas eu sei o que está acontecendo na vida dela, a outra não faço a menor ideia. Faz muito tempo que eu nem falo com essa pessoa. E às vezes você pode parar para pensar, é só um pensamento. Não, muitas vezes é um convite do Senhor para você interceder por essa pessoa. Para você abençoá-la, para você até voltar a ligar para ela. Essa pessoa com quem eu não falo há muito tempo, provavelmente depois que terminar a pregação, eu vou mandar uma mensagem. E aí, ciclano, como é que você está? Está tudo bem? Pensei em você, como eu posso orar por você? Entende? Às vezes o Espírito Santo ele fala de uma maneira sutil, mas os nossos ouvidos precisam discernir e estar atentos para ouvir os convites do Senhor para nós. Quem o Senhor te fez parar para pensar no dia de hoje ou até essa semana? Com quem você está preocupado? É com algum familiar seu? É com algum amigo? Se você tem aliança com essa pessoa, se essa pessoa é do povo de Deus, da família de Deus, nós somos um. E nós precisamos lutar por elas. Mas para isso, nós precisamos nos unir uns aos outros. Eu sei que muito daquilo que eu estou falando é repetitivo, mas eu quero que você grave isso no seu coração. O Senhor ele vai agir sobrenaturalmente no momento em que nós nos posicionarmos em favor dos outros. Nós precisamos lutar a luta dos outros. Nestes últimos anos de pandemia, muitos de nós nos distanciamos uns dos outros, fisicamente. Porque Covid, né? Eu não posso ficar tão perto, não posso chamar todo mundo para minha casa. Nós nos distanciamos. Mas, com a distância, começou a entrar muitas vezes no nosso coração pensamentos individualistas. É o meu problema, é a minha crise, é a minha doença, eu, meu. E eu acredito que nesse ano de 2022, o Senhor ele quer resgatar o nosso amor ao próximo, a nossa obediência ao segundo grande mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame. Lute a guerra do outro. Não pense só em você. E eu entendo que muitos de nós podem até se sentir amedrontados, ainda mais com essa nova onda de Covid. Milena, mas o que eu posso fazer? Eu não vou ficar colocando a minha vida em risco, a minha família em risco. Não é isso que eu estou pedindo. Existe muito mais do que às vezes,
a gente se limita a fazer algumas coisas, fala assim, estar lutando a luta do meu próximo, ir na casa dele, orar com ele ali de joelhos, abraçado. Você não pode mandar uma mensagem no WhatsApp para a pessoa que está com Covid, fazer uma intercessão, uma reunião de oração por ela, no seu lar, com a sua família? Será que você não pode expor, às vezes, ser um pouco mais vulnerável e dizer quais são as suas lutas, para que nós, como corpo de Cristo, possamos nos unir a você e essa luta não se torne só sua, mas nossa? Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas não tiveram o que comer durante essa pandemia? E a gente não sabe quem elas são porque elas não disseram. Seja vulnerável, fale aquilo que está acontecendo com você, para que essa luta se torne a luta do corpo de Cristo. Olha só o que Jesus ora em João 17. Eu quero de João 17, 21 a 23. Diz assim, essa é uma oração de Jesus. A fim que todos sejam um. Assim como o Pai que está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, assim como também amaste a mim. O nosso amor uns pelos outros é a evidência de Cristo. Olha que interessante essas duas frases que Jesus fala. Para que o mundo, ele fala sobre a unidade, depois, para que essa unidade serve? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que essa unidade seja? Para que o mundo conheça que enviaste e que os amaste. A nossa unidade, ela é evidência de que o amor de Deus existe. O Senhor, Ele quer nessa manhã nos despertar para a verdade de que nós precisamos ser exemplo em amor. Como cristãos, nós precisamos ser exemplo em amor. As pessoas que entram aqui na igreja, elas deveriam olhar a maneira como nós falamos uns com os outros, a maneira como nós agimos uns com os outros, a maneira como nós ajudamos uns aos outros e falar, é impossível que Deus não exista. É impossível que Deus não exista. Olha como eles se tratam. Olha como eles se amam. As pessoas mais diferentes e difíceis, elas abrem mão dos seus próprios egoísmos, dos seus próprios achismos, para amar. A evidência de que Deus existe é o amor que nós temos por Ele e o amor que nós temos uns pelos outros. Então, por que o mundo tem tido tanta dificuldade de crer na existência de Deus? Porque existe divisão entre nós. Porque existe divisão. Quantos de nós, muitas vezes, já entramos na internet e vimos pastor falando mal de outro pastor. E aí os membros daquela denominação agora odeiam os membros da outra denominação. Porque um acredita nos dons do Espírito, o outro não. E isso e aquilo. E um é menor, o outro é maior. Gente, nós não estamos evidenciando amor, nem unidade. E o mundo olha para nós não como exemplo. Eu entrar nessa bagunça, já basta os meus problemas, vou pegar os problemas da minha igreja, do meu pastor ainda. Eu não quero isso para mim. Entende? Como muitas vezes a nossa falta de amor é um empecilho para que outros creiam em Deus. Como você tem usado a sua boca para falar do seu irmão? O que você tem feito por amor a ele? Você tem pago um preço para lutar a batalha e fazer com que ele vença? Muitas vezes abrir mão de um privilégio seu, de algo seu, por amor ao outro? Eu admiro muito algumas pessoas dessa igreja, nem vou mencionar elas por nome, mas senão eu vou falhar por deixar algumas pessoas de lado. Não mencionar o nome delas. Mas pessoas que ficam acordadas de madrugada para fazer aconselhamento. Pessoas que abrem mão de, muitas vezes,
comer num restaurante muito gostoso com a família, para poder receber um irmão em casa e poder servir a família dele. Quantos de nós, no nosso meio, já demonstramos o amor de Cristo? Mas são poucos. Não são tantos assim. Nós precisamos, então, andar a segunda milha, fazer a mais. Amar mais, lutar mais, saber mais o que está acontecendo na vida do outro. Pagar esse preço. Para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. E da mesma forma que o Pai ama o Filho nos ama. E por isso nós transbordamos deste amor. Queria pedir para que a equipe de louvor subisse. E veja, gente. Eu quero convidar você para lutar com alguém. Para lutar por alguém. Para não viver mais de maneira tão individualista. Tão meu, eu, minha família, meus problemas, meu trabalho. Abra mão um pouco de você mesmo. Aí existe um crentez que fala assim, por exemplo, pega esse segundo mandamento do Senhor e fala assim, a gente tem que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, Milena, eu preciso me amar antes. Eu preciso me amar. Eu só vou amar o outro se eu me amar. Sim, sim. Mas precisa se amar tanto ao ponto de não amar o outro? Precisa? Não precisa. O mandamento é para que nós amemos ao outro, como nós amamos. Assim como você tem necessidade, você alimenta o seu corpo, o seu irmão é corpo contigo. Do que adianta eu estar na abastança, alimentada, se uma outra parte de mim, do meu corpo, que é o corpo de Cristo, está perecendo, morrendo. Quando um membro do corpo se machuca, o corpo inteiro está doente, o corpo inteiro está machucado. Se alguém no nosso meio está doente, nós precisamos nos posicionar para que esse irmão seja sarado.